Meus amados irmãos, a paz do Senhor, já quero louvar a Deus, querido, pela sua vida, aluno da nossa classe Abraão, obreiros da nossa congregação em Alto Castro. Louvo a Deus também pela vida do nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, presbítero Tomás, e pela vida do nosso pastor Alvani. Espero que todos tenham tido uma noite de descanso abençoada, reparadora, e que a família de cada um dos irmãos esteja sendo guardada pela virtude do Senhor. Queridos, nós estamos aqui para mais um estudo devocional orientado pela leitura complementar, que é uma atividade prevista para cada lição da nossa revista Betel da Escola Bíblica Dominical. Há um texto bíblico a ser lido e estudado diariamente, como preparação para a lição do domingo subsequente. Nós estamos aqui para auxiliar. Não sou um conhecedor, da palavra de Deus, não, tá? A gente tem se esforçado para tentar dar esse auxílio à nossa classe, para que você, meu irmão, esteja ao longo da semana se preparando para a lição do próximo domingo. O devocional de hoje está no livro do profeta Oséias, no capítulo de número 9. Nós não vamos ler todo o capítulo, mas leia na sua casa. O último devocional foi no capítulo 5. Então leia o capítulo 6, o capítulo 7, o capítulo 8 e o capítulo 9. Que assim, ao longo desta semana, a leitura complementar vai te orientar numa leitura de todo o livro do profeta Oséias. Então nós vamos ler apenas o versículo 17, que é o último versículo do capítulo 9, que diz assim: O meu Deus os rejeitará, porque não lhe dão ouvidos, e andarão sem rumo entre as nações. Então, é uma sentença, um juízo que Deus está enviando a Israel. Querido, nós estamos nos preparando para a lição de número 2 do terceiro trimestre, que tem por título Oséias, o amor de Deus e a chamada ao arrependimento. Nesse trimestre, nós estamos estudando as profecias do Antigo Testamento, com ênfase nas profecias dos profetas menores. Na lição de número 1, nós estudamos os profetas e as profecias de uma maneira geral. E a partir dessa semana, nós estamos mergulhando sobre a vida e o ministério de cada um dos 12 profetas. O profeta Oséias é o primeiro dos 12 profetas menores a ser estudado no próximo domingo. Nós já falamos bastante coisa ao longo desta semana. O último devocional que nós fizemos foi no capítulo de número 5 do livro do profeta Oséias, que Deus, ele, além de denunciar o pecado do povo, ele declara que tratará o povo com mão forte. É interessante nós falarmos que é utilizado muito nesse capítulo 5 o nome de Efraim, se referindo a Israel. Essa é uma denominação comum dada ao reino do norte no Antigo Testamento. Vale lembrar que após a morte do rei Salomão, o reinado, Israel, ele foi dividido em reinado do norte e reinado do sul. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão assumiu o trono. E Salomão, ele havia subjugado muito povo com cobrança de impostos. Então, era uma reivindicação do povo de que reduzisse os impostos. Porém, Roboão, ele decidiu ouvir os conselhos dos seus amigos mais jovens e rejeitou essa petição do povo. E isso fez com que ocorresse uma rebelião. Ainda no reinado de Salomão, Deus usa um profeta para dizer a Jeroboão que ele estava rasgando o reinado de Israel. Então, Jeroboão estava com uma capa, o profeta pega a capa, e rasga aquela capa, dando a indicação de que dividiria o Israel em 2 reinos, 10 partes
para o norte, né, que são as tribos mais ao norte, formariam um reinado que Deus estaria dando a Jeroboão, né, e as duas outras tribos, duas outras partes, comporiam o reinado do sul, né, que ficaria fiel a Roboão. E assim feito, né, Efraim se tornou a maior tribo do reinado do norte. Por isso, em alguns textos bíblicos, sobretudo do Antigo Testamento, se refere a Israel como Efraim. Então nós lemos alguma coisa sobre isso. Eu quero só ler o verso 8 do capítulo 5, que diz: toque a trombeta em Gibeá e façam soar o alarme em Ramá. Comecem a gritar em Bet-Aven. Cuidado, Benjamim, né? Ou seja, era uma advertência do profeta Oséias para que o reino do sul, ou seja, Benjamim, né? O reino do sul ficou composto por Judá e Benjamim, não se contaminasse, não seguisse pelo mesmo caminho do reinado do norte. Essas duas cidades, Gibeá e Bet-Aven, Bet-Aven é Betel, né? A casa de Deus. São duas cidades muito importantes na história de Israel, onde ocorreram fatos muito importantes do relacionamento do povo de Deus, com o Senhor. E essas cidades eram cidades limítrofes entre os dois reinados, entre o reinado do norte e o reino do sul, né? E que pertenciam a Benjamim. Porém, essas duas cidades se tornaram grandes polos de idolatria. Então, Jeroboão, que recebeu as 10 tribos do norte, não seguiu ao Senhor, né? Construiu bezerros de ouro, e o povo e os reinados subsequentes passaram a seguir os caminhos de Jeroboão. Então, aqui é uma advertência ao reino do sul para que não siga os exemplos, né, do reinado do norte. No capítulo 6, a partir do versículo, no capítulo 5, a partir do verso 15, ou seja, no finalzinho, é um chamamento ao arrependimento. Então, o verso 15 do capítulo 5 e os 3 primeiros versículos do verso 6 é o profeta chamando o povo a se arrepender, né? E Deus não via um arrependimento verdadeiro no povo, né? Então, Deus ele se recolhe e aguarda que o povo ele se arrependa. O que é Deus se recolher? É aguardar o povo a buscar a Deus de maneira arrependida. Porém, o arrependimento do povo não era verdadeiro. Por isso que o texto bíblico diz, a partir do verso 2, depois de 2 dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Esse versículo é muito importante porque faz uma menção à ressurreição de Cristo ao terceiro dia. O povo não conseguiu se ressuscitar, nós não conseguimos nos levantar. Foi necessário Jesus Cristo ressuscitar ao terceiro dia para que nós estivéssemos de pé espiritualmente. E o verso 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esse era o desejo do coração de Deus, que essa conduta do povo fosse verdadeira. Porém, nós vemos que essa conduta não é verdadeira, porque lá no verso 4, o texto diz assim: que farei com você, Efraim? Que farei com você, Judá? Porque o amor de vocês é como a névoa da manhã e como o orvalho da madrugada, que logo desaparece. Então o povo tentava até buscar o Senhor e dizia: não, vamos conhecer e permanecer conhecendo ao Senhor. Mas assim como o orvalho da madrugada desaparece, assim também o amor e a busca do seu povo pelo Senhor também cessava. No verso de número 6, tem outro texto muito conhecido que diz: pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Queridos, o culto
que estava sendo dirigido ao Senhor, ou melhor, deixou de ser dirigido ao Senhor para ser dirigido a Baal. Então, quando o povo ia buscar o Senhor, buscava o Senhor apenas com sacrifício de animais, que era um rito litúrgico, né, deixado através do ministério sacerdotal, né, feito pelo sumo sacerdote, para cobertura dos seus pecados. Então, o que Deus estava falando ao povo, que ele não se agradava num culto vazio, que buscava apenas a cobertura dos seus pecados com o sacrifício de animais, mas ele desejava uma busca verdadeira através do conhecimento de Deus. Aleluia! O desejo do Senhor é que o seu povo não busque apenas no horário do culto, não busque apenas através de cânticos e louvores, mas busque conhecendo verdadeiramente ao Senhor. Queridos, é impossível conhecer verdadeiramente o Senhor e se desviar dos seus caminhos, porque quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais nós identificamos a nossa fragilidade e a nossa necessidade dele, porque é ele que nos supre em todas as nossas necessidades. No verso de número 9, o profeta deixa latente a conduta promíscua, né, e iníqua do povo de Israel, que diz assim: como um bando de assaltantes que espreitam alguém, assim a companhia dos sacerdotes, pois matam no caminho para Siquém, praticando perversidade. Os próprios sacerdotes, esses que ofereciam o sacrifício, eram verdadeiros assassinos. Está no texto bíblico. Eles tramavam morte no caminho de Siquém e praticavam perversidade. No capítulo de número 7, o profeta vai trazer 3 metáforas. Vai comparar o povo com o forno, com a pomba e com um pão que não foi virado. Então, no verso 4 do capítulo 7, ele diz: todos eles são adúlteros, são semelhantes ao forno aceso pelo padeiro. A imagem aqui, queridos, é que a iniquidade do povo de Israel, ela se abrasava como aquele fogo do padeiro. Já viu aquele fogo que você deixa aceso na sua casa e você até esquece que acendeu? Então, o padeiro, enquanto ele sovava a massa, ele deixava aquele forno, que era de argila, pré-aquecendo. E sem que precisasse abanar, sem que precisasse soprar, aquele fogo ia incendiando e aquecendo o forno para receber a massa. Assim era a iniquidade do povo de Israel, que se abrasava sem que ninguém precisasse abanar. E ele usa também a metáfora do pão. No verso 8 diz: Efraim se mistura com os povos, e é um pão que não foi virado na hora de assar. Então, primeiramente, aquela massa foi uma massa misturada, não era pura, né? Vale fazer uma menção, né, do texto bíblico em que Jesus orientava para que o povo tivesse cuidado com o fermento dos fariseus, porque um pouquinho de fermento, né, faz crescer toda a massa. O povo de Deus é um pão verdadeiro, que é um pão sem fermento, é um pão sem mistura. Aleluias! É por isso que nas festas judaicas, né, a orientação na Páscoa era de preparar um pão sem fermento, porque é um pão puro. Aleluias! Louvado seja o nome do Senhor. É um pão que não foi virado, ou seja, não estava pronto para ser consumido. E também comparava como uma pomba que ia do Egito à Assíria, né? O povo de Israel, quando se via em aflição, ao invés de buscar ao Senhor, eles buscavam auxílio, ora no Egito, ora na Síria. Então a imagem é como daquela pomba, né? Antigamente as comunicações se davam através de uma pomba, que tem uma capacidade de orientação absurda, uma visão muito, muito boa, né? Então a imagem é de Israel indo à Síria e indo ao Egito,
buscando auxílio, indo à Síria buscando segurança, indo ao Egito buscando auxílio. Ei, querido, nós não precisamos do auxílio do homem, porque nós somos filho do Deus Altíssimo, louvado seja o nome do Senhor. O desejo do nosso coração, nós podemos dobrar o nosso joelho e buscar a presença do Senhor, porque Ele é o nosso socorro no momento da angústia. E no capítulo 8, a partir do capítulo 8, o Senhor vai começar a pronunciar o castigo ao seu povo. No versículo 7 ele diz: porque semeiam vento e colherão tempestade. Toda essa iniquidade, essa transgressão do povo de Israel não estava escondida diante dos olhos do Senhor. Eles estavam semeando vento e iriam colher tempestade. No verso 13, no 13 diz: amam o sacrifício, por isso sacrificam, pois gostam de carne e a comem, mas o Senhor não os aceita. Era um culto vazio, sem propósito. Eles só queriam consumir o resto do sacrifício dos animais, E no capítulo 9, vem então a sentença. Lembra os filhos do profeta Osés que transmitiam uma mensagem, Deus iria espalhar o povo. Deus não iria usar de misericórdia e Deus não iria reconhecê-los como seu povo. Então viriam a sentença. No verso 3 diz: Efraim voltará para o Egito e na Síria comerão comidas impuras. Nos faz até lembrar do cativeiro do Egito, Da mesma maneira, o povo seria entregue à Síria, No verso 7, para nós concluirmos: chegarão os dias do castigo, chegarão os dias da retribuição. Israel ficará sabendo: o profeta é um tolo e o homem de espírito é um louco, por causa da abundância da sua iniquidade, ó Israel, do seu imenso ódio. Então, queridos, haverá um tempo que chegará ainda nos dias de hoje o juízo de Deus contra toda a iniquidade praticada pelo homem. Hoje, nós, sobretudo, obreiros da casa do Senhor, profetas para anunciar a palavra, a igreja recebeu o ministério profético de anunciar a vinda de Cristo para buscar a sua igreja. Hoje, nós somos tidos como louco quando anunciamos a palavra nas praças, nas esquinas, quando dizemos que Jesus Cristo está voltando. Mas isso tudo irá se cumprir e Deus enviará juízo sobre toda a iniquidade do povo. Queridos, é tempo de buscar ao Senhor. Jesus Cristo está voltando. Permaneça firme no ministério profético de anunciar a genuína palavra de Deus, que Deus tem nos levantado como profeta nos tempos de hoje. Que esta palavra traga vida e alegria ao seu dia. Que esta palavra fortaleça a tua fé, queridos. Querendo Deus, amanhã nós estaremos aqui para mais um devocional orientado pela leitura bíblica dominical. Que Deus te dê uma quarta-feira de bênção e de vitória. Querendo Deus, logo mais nós estaremos no culto para aprender um pouco mais da palavra do Senhor com o nosso pastor. Fique com Deus, que Deus te abençoe.